Graça e paz, amada igreja, que Deus seja com todos os irmãos aqui presentes e também nos seus lares. Nós gostaríamos de iniciar este culto orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê a graça para enfrentarmos e vencermos esses dias maus que estamos passando. Nessa oração, vamos agradecer a Deus, porque Ele tem nos dado força, apesar das aflições dos nossos dias. Feche seu olho onde você estiver e fale com o Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, que estás nos céus, nós somos, ó Senhor, pequenos, somos, ó Senhor, feitura Tua, criado por Tuas mãos. Ó Deus, te damos graças, Senhor, porque Tu nos fazes reconhecer isto, Senhor, de que nesta vida, ó Senhor, somos nada, somos pó, somos apenas criaturas, Senhor. Que não venhamos a levantar nos nossos corações questionamentos, ó Pai, a respeito das coisas que acontecem no mundo. Antes venhamos a tão somente confiar que Tu és Rei, que Tu, Senhor, governas todo o universo. E por isso, ó Senhor, devemos ser gratos a Ti, porque com poderosa mão Tu guias, ó Senhor, o Teu povo. Tu o faz, ó Senhor, passar pelo vale da sombra da morte. E Tu, ó Senhor, também nos guiará para os pastos verdejantes. Ser conosco, ó Pai, pois Te somos gratos, ó Deus, por tudo que Tu tens feito, especialmente pela salvação em Cristo Jesus. E não há nada, ó Senhor, nesta vida, não há morte, não há doença, não há guerra, não há dificuldade, que não venhamos, ó Senhor, a enfrentar. Pois Tu, Senhor, estás conosco. É o Teu bordão e o Teu cajado, ó Senhor, que nos conduzem, que conduzem o Teu povo. Por isso, ó Senhor, estamos confiados, estamos alegres, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. E sabemos, ó Senhor, que passaremos desta vida para o lugar que Tu tens reservado, cheio de conforto, cheio de alegria, e especialmente, Senhor, na Tua presença, a qual veremos face a face. Por isso, ó Senhor, Te somos gratos. Faz, ó Senhor, o coração do Teu povo neste dia alegrar-se, ó Pai, na Tua presença, regozijar-se, ó Senhor, em saber que Tu és Rei, o Rei do universo que governa todas as coisas. Em nome de Jesus, cuida, Senhor, das nossas famílias, onde quer que elas estejam. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, que diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora
vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra todas estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos mais uma vez, irmãos, fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nesse instante, ó Senhor, queremos confessar a Ti os nossos pecados, ó Pai, porque muitas vezes, ó Senhor, tomados exatamente por vanglória, ó Senhor, nós não agimos segundo o Espírito. Nós caímos, ó Senhor, na tentação de sermos orgulhosos, soberbos. Caímos, ó Senhor, muitas vezes na tentação de darmos ouvidos, ó Senhor, não ao Teu Espírito, mas também à carne. E pecamos, ó Senhor, contra Ti. E nós Te pedimos, Senhor, que venhamos a andar nos Teus caminhos, que pela Tua graça, ó Senhor, possamos resistir ao diabo, vencer, ó Senhor, as tentações. E por isso, ó Senhor, nós Te pedimos, livra-nos, ó Pai, do mal. Não nos deixes, ó Senhor, cair em tentação. Cuida, Senhor, para que, pecadores que somos, mas salvos por Ti, venhamos, ó Senhor, a nos inclinar somente diante do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. E não, Senhor, nos curvemos diante dos nossos pecados, diante de nossa maldade, para praticá-las. Que venhamos, ó Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar também o hino de número 222. Zenivaldo, pode me dar um inário aqui, por favor? 222. Este hino nos chama a estar mais perto da cruz de Cristo, da cruz do Senhor. E diz assim: Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor
com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar. É a graça de Deus sobre o seu povo. Em momentos difíceis, podemos nos achegar a Ele. E aproveitando do que falamos disso, nós gostaríamos de orar por alguns irmãos de nossa igreja que nestes tempos de aflição têm passado por mais aflição ainda, né? Hoje, dia das mães, né? Alguns perderam as suas mães, né? Alguns perderam outros entes queridos, né? A esposa do pastor Joás perdeu seu avô hoje. A nossa irmã da igreja, Rebeca, perdeu seu avô ontem. Também Alain, da nossa igreja, também da Central, perdeu a sua sogra, a sua esposa perdeu também a sua mãe. E muitos outros que talvez você conheça também têm perdido alguém próximo a eles. E talvez você também conheça alguém que perdeu a sua vida neste período difícil que a humanidade passa. E nós vamos orar para que Deus console estes irmãos, para que Deus console estas pessoas. Porque nos tempos difíceis e em todo tempo, nós podemos nos alegrar somente em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, qualquer alegria que depositarmos aqui nesta vida é um depósito numa caixa furada, é um depósito num banco sem fundos, sem lastro. E qualquer alegria que nos dedicarmos aqui nesta vida será passageira como um piscar de olhos. Assim, nós queremos, irmãos, agradecer a Deus e também pedir a Ele, rogar a Ele pelo consolo daqueles que faleceram, para a família daqueles que faleceram, e também para que Deus esteja preparando os irmãos para dias também ainda piores, que a Bíblia nos alerta que virão. Tá bem? Feche os seus olhos, fale com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, te bendizemos o nome, ó Pai, porque Tu és bom, pelas Tuas misericórdias, ó Senhor, porque Tu és misericordioso conosco. E ainda, ó Senhor, quando vemos nestes tempos difíceis e somos tentados, ó Senhor, a perguntar: por que, Senhor, fazes assim? Ó Senhor, lembra no nosso coração que somos vaso, que somos obra de Tuas mãos. E como vaso, ó Senhor, que somos, não devemos perguntar a Ti que nos fizeste, o oleiro, por que nos fizeste assim? Ou tentar dizer ao Senhor o que está faltando na Tua obra, como melhorar a Tua obra, como nos diz o profeta Isaías: este vaso está sem alça. Que venhamos, ó Senhor, simplesmente a entender que tudo aqui nesta vida é governado pelo Teu bom propósito, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados por Ti, daqueles que andam, Senhor, segundo a Tua justiça, que conhecem, Senhor, o Teu Evangelho e creram no Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Senhor, nós Te pedimos, não sabemos as respostas, nem sequer, ó Senhor, para a cura desta doença, mas Te pedimos, ó Senhor, que diante de todas estas coisas, diante de todas as aflições, que o Teu povo, Senhor, seja confortado, que as nossas famílias, ó Senhor, sejam confortadas,
pelo verdadeiro e único Consolador de nossas vidas, o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo em dias difíceis, né? E muitas vezes este dia é difícil para muitos, difícil nos dias dos pais, dia das mães, para aqueles que já os perderam. E mesmo assim esses dias são datas fixas que continuam a passar, né? E no nosso inário tem um cântico pelo qual eu gostaria de homenagear e agradecer a Deus pelas mães de nossa igreja. É o cântico de número 397. Número 397. Se chama Por Minha Boa Mãe. Por minha boa mãe e pelo seu amor, na terra sem igual, eu louvo-te, ó Senhor. É grande o bem que na alma tem alguém, que na alma tem quem pode alguém chamar de mãe. Pois ela me cuidou da vida ao despontar, e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. É grande o bem que na alma tem quem pode alguém chamar de mãe. Se pobre ou rico eu for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe enquanto aqui viver. É grande o bem que na alma tem quem pode alguém chamar de mãe. É grato aqui sentir de mãe o puro amor, por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem que na alma tem quem pode alguém chamar de mãe. Então, nós damos graças a Deus pelas mães que estão presentes conosco hoje, pelas mães que já se foram, porque certamente a palavra do Senhor nos diz: honra o teu pai e honra a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Quer que os seus dias sejam bons e longos, obedeça aos seus pais, obedeça à sua mãe, honre-os. Deus colocou eles na sua vida, ainda que já tenham ido, Deus os colocou para que eles guiassem a cada um de nós no melhor caminho possível. Alguns com mais dificuldades, outros de maneira mais simples e fácil, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que eles também são pecadores, mas Deus colocou todos eles na nossa vida com um bom propósito de nos guiar por um bom caminho, e devemos honrá-los e obedecê-los. Vamos orar ao Senhor mais uma vez por cada mãe de nossa igreja. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, pelas nossas mães, as quais, ó Senhor, tu colocaste na tua perfeita vontade para nos guiar, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda a honrá-las. Nos ajuda, ó Senhor, especialmente a honrar a Ti, que as colocaste para ser nossas guias nesta vida, junto aos nossos pais que nos guiaram na infância. Por isso, Senhor, somos a Ti gratos, porque do ventre das nossas mães saímos, ó Senhor. Do ventre de nossas mães, Tu nos tiraste e nos deste vida, nos deste o alimento, primeiramente através delas. E assim, ó Senhor, fomos fortalecidos por Ti no seio de nossas mães. Por isso, Senhor, Te damos graças. E queremos, ó Senhor, que Tu estejas para aquelas que estão conosco, dando vida e segurança nesses dias maus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos passar, irmãos, agora para o momento da mensagem.
Então, esteja atento à palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 67. Salmo de número 67. Que diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar ao Senhor mais uma vez pela sua palavra e pela bondade dele em nos dar esta palavra que nos acalenta o coração, que nos dá vigor para vivermos aqui nesta vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, e nos ajuda a servir-te sempre, quer em dias bons, quer em dias maus. E sabemos, ó Senhor, que aos nossos olhos muitos dias aqui podem parecer bons e outros dias mais maus do que parece. Mas, Senhor, a tua palavra nos deixa claro que só será bom, Senhor, quando estivermos contigo. E por isso, ó Senhor, a tua igreja roga, a tua igreja clama, Maranata, que chegue logo, ó Senhor, o dia em que os mortos ressuscitarão. Que chegue logo o dia, Senhor, em que iremos ao teu encontro. Assim, ó Senhor, nós rogamos pela vida dos crentes desta igreja, que tu, Senhor, os sustenha, que tu, ó Senhor, os faças, ó Senhor, perseverar na fé salvadora no teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Ser conosco neste dia e nos ajuda, ó Senhor, a entender a tua palavra. Nos ajuda, ó Senhor, a estar com os olhos fixos em ti, sem qualquer, ó Senhor, dificuldade de atenção à tua palavra. Ainda que estejamos nos nossos lares, que venhamos a ter a reverência devida ao teu nome, que está em todo lugar, a tua presença, que está em todo lugar. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar este sermão nos fazendo uma pergunta para que nós mesmos venhamos a pensar na nossa intimidade. Para que rogamos as bênçãos de Deus? Especialmente em dias maus, nós rogamos as bênçãos de Deus. Nós pedimos a Deus sempre que Ele nos abençoe. E quando os dias maus, os dias difíceis chegam, nós pedimos ao Senhor que passe logo aquele dia, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja, que Ele derrame sobre nós chuvas de bênçãos. Até alguns hinos fazendo alegoria, né, a passagem lá de Elias, em 1 Reis 18, no qual ele pede ao seu moço que suba nas suas costas por 7 vezes, até que na 7ª vez ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aquele foi o sinal para que Elias dissesse a Acabe: vá embora para que a chuva não lhe alcance e você não se atormente para chegar em casa. E aquele foi o sinal para que as chuvas da bênção de Deus
fosse derramada sobre o seu povo, porque depois de 3 anos sem chuva, Deus haveria agora de abençoar a terra com chuva, pela ordem do profeta Elias. E nesses dias que são maus, nós pedimos a Deus a sua bênção. E quando não estamos vendo esta pequena nuvem, quando as bênçãos demoram a chegar, às vezes nós esquecemos de rogar a Deus pelas suas bênçãos e passamos a blasfemar contra o seu nome. Passamos a lançar impropérios contra Deus. Passamos muitas vezes até a desacreditar na existência de Deus. Acabe, quando Elias decretou que não choveria mais, pela ordem de Deus, Acabe mandou que procurassem Elias por toda a terra, entre todos os povos, e não o encontrou, porque ele estava guardado e protegido por Deus. E Acabe quis matar a Elias. Quis matar a Elias, porque a promessa do profeta, a profecia do profeta se cumpriu, e não choveu, até que ele voltou, e Deus mandou que ele enviasse a chuva novamente. Então, irmãos, onde está o nosso prazer? Para que queremos ser abençoados? Queremos ser abençoados para que a nossa vida aqui se torne mais fácil. É muito bom ter uma vida fácil. É muito bom ter nascido em berço de ouro. É muito bom não passar por muitas dificuldades aqui, como passou Lázaro, enquanto o rico, estava comendo dos manjares e das delícias de suas riquezas. Já Lázaro passava por bastante sofrimento. E quando estamos bem, muitas vezes nos esquecemos também de Deus. Davi, em certo salmo, vai dizer: Senhor, não me dê pouco, não me deixe faltar, para que não venha blasfemar contra ti, e não me dê muito, para que eu venha me esquecer de ti. E muitos de nós, quando Deus nos dá muito, nos esquecemos dele, nos lançamos aos prazeres desta vida, porque afinal não precisamos pedir muitas coisas a Deus. Mesmo assim, vai a mesma pergunta: na hora destes passarem necessidade, para que eles rogarão pelas bênçãos de Deus? O Salmo deixa bem claro que o Senhor nos abençoe, que Deus seja gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. A bênção de Deus significa justamente isso: o resplandecer do rosto de Deus, da face de Deus sobre os homens. Quando Deus quer nos abençoar, Ele faz resplandecer sobre nós o seu rosto. Ele nos ilumina com o seu olhar. Não há nada mais gracioso para o crente do que ver a face de nosso Senhor. No resplendor de seu rosto, enxergamos a nossa maldade. No resplendor do rosto de Deus, nós enxergamos o quão perversos nós somos, o quão rogamos pelas bênçãos de Deus muitas vezes injustamente para satisfazer os nossos prazeres carnais, para vivermos bem aqui e não para glorificarmos e honrarmos o nome dEle. Por qual motivo você vai à igreja? Por qual motivo você louva? Por qual motivo você exalta o nome de Deus? É em benefício próprio ou em resposta ao resplendor da face de Deus sobre você, que lhe revelou quais são os seus pecados e que quer te conduzir para uma vida de obediência? Aos que estavam possuídos de orgulho, o resplendor da face de Deus lhes tornaram simples como as pombas. Aos de lábios mentirosos e impuros, diante da luz de nosso Senhor,
cuspiram todo dolo e toda mentira da sua boca e adquiriram a pura verdade do Senhor nos seus lábios. Ao ladrão e assassino que nas trevas tomava os bens e a vida do próximo, agora usa suas mãos para dar o que possui em favor do reino de Deus, até mesmo a sua própria vida. É assim que faz aqueles que viram a face de Deus. Ao adúltero, a luz do Senhor purificou o seu olhar, o seu modo de agir, o seu modo de se vestir, porque viram a presença de Deus e ouviram a sua voz que diz: vai e não peques mais. Ao invejoso e cobiçoso, Deus lhes iluminou o olhar para enxergar as bênçãos que eles já possuíam em suas mãos. O Senhor lhes deu contentamento naquilo que tem. Ao avarento, Deus quebrou todas as algemas que impediam as suas mãos de serem estendidas ao próximo. Ao avarento, agora Deus lhe deu liberalidade para doar, para não doar apenas os seus bens, mas para dar o seu tempo, a sua vida em favor do próximo. Ao idólatra, que ídolo pode resistir à luz do resplendor da face de nosso Senhor? Os idólatras conheceram o verdadeiro Deus, o Senhor dos Senhores. Irmãos, que Deus volte o seu rosto sobre nós, que Deus volte o rosto sobre o seu povo, que Ele faça resplandecer a sua luz sobre os homens, e seremos avivados, seremos transformados, reconheceremos quem Deus é e quem nós somos. E voltando novamente à pergunta: para que rogamos as bênçãos de Deus? Diante de tudo que já falamos, devemos rogar as bênçãos de Deus para reconhecer quem nós somos, o quão mal nós somos, e reconhecer que somente nele, somente no resplendor da face de Deus, há pureza para revelar o nosso pecado, a fim de que sejamos santos e puros diante de Deus. Em primeiro lugar, devemos rogar as bênçãos de Deus para sermos santos diante dele, para exaltarmos verdadeiramente o seu nome com pureza de coração. É assim que devemos rogar as bênçãos de Deus, que Ele resplandeça o seu rosto sobre nós, a fim de que sejamos purificados, a fim de que as nossas mãos estejam limpas diante de Deus. E em segundo lugar, devemos rogar as bênçãos do Senhor, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Deus fez resplandecer o seu rosto sobre nós. Deus fez resplandecer o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, sobre nós. Ele enviou o seu Filho sobre nós e nos fez enxergar ao seu Filho. Nós, pelos olhos da fé, agora reconhecemos a Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Se não for assim, ainda estamos em trevas, a luz de Deus nunca resplandeceu sobre nós. E quantos nestes dias maus estão aflitos, inseguros? Quantos nestes dias maus estão desesperados? Essa é a palavra. Desesperados por não conhecerem aquele que resplandeceu sobre nós que somos o seu povo. Estes estão desesperados, procurando alternativas para passar o tempo, procurando entretenimento, procurando os remédios que tiram momentaneamente a angústia e o desespero, procurando as drogas,
procurando conselhos vazios e vãos em livros de autoajuda, procurando médicos que não podem lhes dar uma resposta, e diante destas coisas, porque eles não obtêm a resposta, ficam ainda mais desesperados. Somente Cristo, resplandecendo sobre nós e nos fazendo ver que somente nele há salvação, é que nós podemos resistir neste mundo mau e nos dias maus que aqui passamos. As bênçãos da salvação não são, irmãos, um fim em si mesmas. Deus não faz nada, absolutamente nada, sem propósito. E Ele não faz nada, absolutamente nada, sem o propósito de glorificar o seu nome. Deus quer glorificar o seu nome por meio de todas as coisas. Até o ímpio glorifica a Deus, mesmo que inconscientemente. Até o ímpio glorifica a Deus quando as suas ações fracassam diante da poderosa mão de Deus. Até mesmo a doença, as pragas, as guerras, elas redundam em glória a Deus. Até mesmo a morte, elas têm a finalidade de glorificar a Deus, demonstrar a justiça de Deus sobre os homens. E tudo isso, irmãos, podem dizer que foi um morcego que alguém comeu. Pode dizer que foi a responsabilidade da China. Governos lançarão a responsabilidade uns para os outros. Podem dizer, foi Bolsonaro. E outros, podem dizer, não, foi o presidente da Argentina. Não, a culpa foi de Trump. Podem colocar a culpa em quem quer que seja. Mas espiritualmente falando, e esta é a verdade, tudo isso é juízo de Deus sobre os homens. A morte é juízo de Deus sobre os homens. E no juízo que Deus exerce sobre os homens, Ele glorifica o seu nome. Ele faz com que os homens reconheçam as suas obras e o temam. E como crentes não podemos temer, porque já somos consolados em Deus e devemos agradecer, porque Ele tem usado a sua poderosa mão. E por meio de um vírus invisível, muitos têm alcançado agora a salvação. Muitos têm reconhecido o nome de Cristo que antes não reconheciam. Por meio de algo invisível aos olhos humanos, muitos têm ido ao encontro de Cristo. Não foram por outros meios, mas agora muitos têm se curvado e reconhecido o Deus que nós também reconhecemos. Deus tem, por meio da morte, para muitos, feito também resplandecer o seu rosto, e estão sendo salvos. E devemos glorificar a Deus por isso também. Que a terra conheça a salvação de nosso Senhor. Se Deus fez resplandecer o seu rosto sobre você, meu irmão e minha irmã, Ele não fez sem propósito. Ele fez para que a terra reconheça a sua salvação. É isso que está escrito no versículo 2. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Os outros versos, até o versículo 7, são a mesma coisa. Quem viu a luz de Cristo, quem conheceu o rosto do Senhor, não pode mais guardar aquilo que viu nas trevas. Não pode mais colocar cobertores por cima. Não pode mais encobrir a luz de Deus que agora está nele. Até mesmo o véu do templo foi rasgado. E a luz de Deus se fez resplandecer por toda a terra,
porque por toda a terra se faz ouvir a sua voz até os confins do mundo. Em toda a terra temos visto o resplandecer da face de Deus por meio da sua igreja. Você é a igreja de Deus. Não ponha um véu novamente, onde este véu já foi rasgado na morte de Cristo. Onde esse véu da sua vida também já foi rasgado quando você o conheceu. Por medo da doença, não deixe de pregar o Evangelho. Por medo da doença que está aí, não deixe de anunciar a verdade de Cristo. Seja igreja. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, diz o Senhor Jesus lá em Mateus 5, dos versículos 13 ao 16. Portanto, irmãos, brilhe, como nos diz o Senhor Jesus Cristo, também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você viu a Cristo, você é luz, é próprio da luz brilhar. Brilhe para que, ao verem as suas boas obras, eles não vejam você que as faz, mas vejam aquele que fez resplandecer o seu rosto sobre você, o Senhor Jesus Cristo. E aqui Jesus nos ensina a maneira correta de se fazer as boas obras, a maneira correta de se fazer resplandecer a luz que Ele já fez resplandecer em nós, aos homens que ainda não conhecem. É de maneira que Deus seja visto por meio das obras das nossas mãos. Acontece, irmãos, que nós muitas vezes pecamos, passamos a achar que o dom que recebemos é intrínseco a nós, pertence a nós, e achamos que devemos ser exaltados por aquilo que fazemos, e confundimos o brilho que devemos ter de Deus com o brilho que os homens ensinam por meio da fama, por meio da vaidade, por meio da TV, por meio das redes sociais. Não é deste brilho que Deus quer que a sua igreja brilhe. Não é por este brilho que devemos brilhar. É fazendo a vontade de Deus, dando toda honra e toda glória ao único que é merecedor, o nosso Senhor. Portanto, igreja, nestes dias de aflição, faça com que a luz de Cristo seja vista por meio da sua vida. Negue-se a si mesmo, negue-se ao seu medo, negue-se à sua vaidade, negue-se diante daquilo que os homens tentam fazer, quando ao verem as boas obras, desejam exaltar você e não Deus. Rejeite qualquer louvor, qualquer exaltação humana, e diga: eu sou assim. E entenda, você é assim, não porque você é, não porque você sempre foi, mas porque um dia a face do Senhor resplandeceu sobre a tua vida. Erga-se, fale do nome de Cristo. Se você não pode sair de casa, faça de onde estiver. Use as redes sociais para isso. Mande alguém que possa agir em favor dos necessitados, para que haja. Se você tem posses, não é a hora de fechar as suas mãos ao avarento, como disse, Deus já quebrou as algemas que estavam nas suas mãos. Proclame a luz de Cristo, ajudando os mais pobres, aos necessitados. Onde estiver, seja luz da maneira que Deus lhe conceder que seja, e dê toda a glória a Ele. No versículo 12 de João 8, Jesus Cristo nos diz o conhecido versículo: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você segue a Cristo, já tem a luz da vida. Cristo te fez cair do cavalo, resplandeceu a luz sobre você. Cristo te fez reconhecer quem você era e quão profundas trevas você estava. Cristo te salvou. Então brilhe, não pela fama e estrelato dos homens, mas para que o nome de Cristo seja anunciado. Preencha sua vida com as boas obras autorizadas por Deus. Não queira estar em primeiro lugar e ser notado entre os homens, pois aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Para que rogamos as bênçãos de Deus? Em primeiro lugar, você deve rogar as bênçãos de Deus, para que Ele veja o quão imundo você é, o quão pecador nós somos, a fim de que sejamos purificados. E por último, devemos glorificar a Deus, rogando as suas bênçãos, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado entre os homens e por toda a terra veja a salvação do nosso Senhor. Que seja para que todos conheçam, Senhor, a Tua salvação, para que todos conheçam o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Em seguida, irmãos, impetraremos a bênção e daremos os avisos, tá bem? Senhor, nosso Deus e Pai bondoso, te louvamos, Senhor, pelo Teu cuidado. Te louvamos porque Tu fizeste, Senhor, resplandecer a Tua luz sobre nós que somos pecadores. Ser conosco, Senhor, nos ajuda pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, a reconhecermos as nossas falhas, a percebermos, ó Senhor, que somos maus, somos pecadores, nos curvarmos diante de Ti, Senhor, confessando os nossos pecados e pedindo a Ti, Senhor, que nos purifiques. Ó Senhor, purifica a Tua igreja, ó Pai, a começar de mim, da minha família, a começar, ó Senhor, dos irmãos desta igreja. Purifica-nos, ó Senhor, e seremos avivados, ó Pai. Faz com que esta igreja, ó Senhor, resplandeça a Tua luz, por onde quer que estejam, ainda que nos seus lares, ainda que sem sair de casa, que dali, ó Senhor, brilhe a Tua luz. Coloca, ó Senhor, na mente de cada irmão, pelo Teu Espírito, este desejo, a fim de que pelos meios que eles têm, sabemos que muitos, ó Senhor, não podem e não devem sair de casa, mas pelos meios que eles têm, ó Senhor, que Tu faças resplandecer ali a Tua luz. Mesmo aqueles, ó Senhor, que estão presos nas quarentenas dos hospitais, faze-os ali, Senhor, faze-os ali, Senhor, resplandecer a Tua luz. E aqueles que estão ainda, ó Senhor, por todo lado, com os seus comércios, indo, ó Senhor, com uma vida menos trancada, ó Senhor, menos presa, que Tu, ó Senhor, por onde quer que eles coloquem a planta dos seus pés, que ali, ó Senhor, o Teu nome seja visto e seja também glorificado. E que a graça do Senhor nosso Deus, e que o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos o resplandecer da face de Deus, e pelo Espírito Santo, que faz resplandecer a luz de Cristo em nossos corações, sejamos por Ti, Senhor, abençoados. Amém. Amém.
só os avisos. Gostaria de dizer aos irmãos que tomem cuidado, né, com o sair, né, com o lidar. Fortaleçam, né, os seus corpos, né, por meio da oração, da súplica a Deus. E também Ele nos dá meios para que sejamos fortalecidos por meios naturais, né? Comam bem, não comam besteira, né? Usem vitaminas, se possível. A própria medicina diz isso, a nutrição também. A minha esposa é nutricionista. Nós estamos tentando comer da melhor forma possível. Então, tentem. Isso não é caro, é barato. Macaxeira, inhame, batata, tudo barato, né? Não coma só besteiras, tá bem? Outra coisa, estamos com algumas máscaras, eu acabei esquecendo em casa, mas os irmãos que quiserem passar na nossa casa e pegar, a irmã Sandra fez essa doação para aqueles que quiserem. Tem de homem e mulher. Dos homens são brancas, as das mulheres são coloridas, né? Então, que Deus esteja abençoando você onde estiver, tá bem? E sobre o Dia das Mães, só para encerrar, Zé Nivaldo, sobre os Dias das Mães, nós vamos, depois que tudo isso passar, fazer uma comemoração à parte e melhor, tá bem? Algumas irmãs estavam preparando alguma coisa mais detalhada e certamente alguma coisa sairá, mas a comemoração mesmo a gente faz novamente depois, tá bem? Para que as mães não fiquem tão tristes mais do que o período já nos faz estar, né? Mas que sejamos cheios, mesmo as mães neste dia, né? Começar de minha esposa, seja preenchida, né, pela graça de Deus. E acalentem seus corações no Espírito do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.